Oi, gente, estamos de volta agora para a nossa lição 11B. Palavras beautiful, beautiful, syllable, syllable, expensive, expensive, pleasant, pleasant, rules, rules, most, most, better, better, best, best, bad, bad, worse, worse, worst, worst, odd. Rules of comparative and superlative. When the adjective has one syllable, we use ER for the comparative and EST for the superlative. Example, low, lowest, lower, lowest, low, lower, lowest. When the adjective has three or more syllables, we use more for the comparatives and most for the superlatives. For example, he is more pleasant than his brother. He is more pleasant than his brother. Or, he is the most pleasant person I know of. He is the most pleasant person I know of. What's the comparative and superlative of expensive? What's the comparative and superlative of expensive? The comparative of expensive is more expensive, and the superlative is the most expensive. Let's explain this, né? Vamos explicar isso. Primeiro, quando você tem palavras de uma só sílaba, como tall, high, e algumas vezes até com duas sílabas, nem sempre, mas a maioria, por exemplo, se eu falar a palavra wise, wise, que é sábio, mais sábio, wiser, e o mais sábio de wisest. Agora, já as palavras com três sílabas, como a palavra que nós acabamos de ver, expensive, expensive, três sílabas ou mais, expensive. Esse sieve vai estar tudo junto, sieve. Expensive, é como se fosse o C e o E, expensive. Quando é palavras de três sílabas ou mais de três sílabas, para fazer o comparativo nós colocamos more. E para fazer o superlativo nós colocamos the most. E normalmente a gente usa aqui o more than. More than. Tem uma musiquinha chamada More Than Words, More Than Words. Mais do que palavras, né? Então, adjetivos, o grau comparativo, comparando duas coisas ou pessoas de uma sílaba ou duas sílabas, algumas de duas sílabas, você acrescenta ER e para o superlativo você acrescenta EST. Já para as palavras de três sílabas, expensive, beautiful, pleasant, você vai acrescentar more pleasant or the most pleasant. Eu já vou explicar de uma vez que tem os irregulares. Os irregulares não seguem essa regra. Por exemplo, a palavra good, o comparativo dele vai ser better, better. E o superlativo vai ser the best, the best. Assim também bad. O bad é o mal. É a mesma pronúncia de bad cama. Só que escreve com A, bad, bad. O comparativo de bad é worse, worse. E o superlativo, aquilo que é o pior de todos, você vai dizer the worst, worst. Então, worst é o pior. Good, bom, better, melhor, the best, o melhor de todos. Bad, ruim, mal, né, mal ou ruim. Worst é pior e the worst é o pior de todos. Muito bom. Então, na pergunta, what's comparative, nós já falamos.
What do you think is the most expensive car in Brazil? What do you think is the most expensive car in Brazil? I think the most expensive car in Brazil is Ferrari. I think Ferrari is the most expensive car in Brazil. I think a Lamborghini is the most expensive car in Brazil. If you say he is pleasanter than his uncle, is it right? He is pleasanter. Lembra que pleasant tem 3 sílabas, então eu não posso colocar ER. That is wrong. Aí o certo é he is more pleasant than his uncle. They are irregular comparatives, for example, good, better, best. What's the comparative and superlative of bad? The comparative of bad is worse, and the superlative of bad is the worst. What do you think is the worst car in Brazil? What do you think is the worst car in Brazil? Provavelmente você teve uma má experiência com algum carro e você vai dizer, aquele carro é o pior do Brasil. Eu não sei qual é o pior, então você vai ser uma opinião sua. Você vai dizer, I think o nome do carro is the worst car in Brazil. I think, blá 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 blá, is the worst car in Brazil. How do we do the comparative and superlative of one syllable word? We do the comparative adding ER, and we do the superlative adding EST. If I add EST to a more than 3-syllable word, is it right? No, it is wrong. We add the more and the most for a 3-syllable word. Do we have to have any rules if you want to play handball? Do we have to have, tem que ter. Do we have to have any rules if you want to play handball? Eu creio que sim, yes. We have to have some rules to play handball. Palavras novas. Generally, action, whilst, while, speak, spoke, can, still, completely, move, auxiliary. Whilst é mais usado na Inglaterra, while nos Estados Unidos, mas muitas vezes as pessoas usam um pelo outro e você tem que acostumar com os dois. While ou whilst. The difference between the present progressive or continuous and the present simple is that we use the present progressive for an action we are doing now, whilst the present simple we use for an action we generally do. Remember, present simple nós fazemos a qualquer hora, uma coisa que nós fazemos em geral, presente simples. Presente continuous, que a gente está fazendo. Presente continuous, to be mais o ing. To be mais o participo presente, que é o ing. I am doing, eu estou fazendo. E já o que a gente faz, I do my homework. Eu faço meu trabalho de casa. O importante é que na hora da pergunta, do you do your homework? Você faz seu trabalho de casa? Você faz a qualquer momento, a qualquer hora. Agora eu pergunto, are you doing your homework? Are you doing? Você está fazendo? Essa é a diferença. Para perguntar, do you do? O outro, no presente continuous, are you doing? Você está fazendo? When do we use the present simple? When do you use the present simple? Tá aqui. We use the present simple for an action we generally do. When do you use the present continuous?
we use the present continuous for an action that we are doing. When you speak, do you move your mouth? When you speak, do you move your mouth? Yes. When I speak, I move my mouth. Are you moving around or sitting still? Are you moving around or are you sitting still? Eu creio que você está sentado parado. I am sitting still. Can you go to the door without moving your body? Can you go to the door without moving your body? No, I can't go to the door without moving my body. Então, can são os verbos modais. Nós vamos começar a entrar agora nos verbos modais. Can is an auxiliary verb used like to be. For example, I cannot. O to be, quando eu quero fazer o negativo, I am not. Assim são com os modais. Eles não podem usar o do como verbo auxiliar. Então eles colocam o not depois do verbo. I cannot or I can't. We cannot use the auxiliary do with can. It's wrong to say I don't can. Não pode usar o do com os modais. Proibido usar o do como auxiliar. Pode usar o do como verbo fazer. I can do. Eu posso fazer. I can do. Nunca. I don't or do you can. Não se pode. We say I cannot or I can't. To ask questions we say can you? Can you? We don't use S in the third singular person. Os outros verbos, todos os verbos no presente simples, você tem que usar o S. I am, you are, he is. I have, you have, he has. Com os modais, não. Você vai dizer I can, you can, he can. The infinitive of can is can. Can and some few verbs then are named or are called, são chamados modals. The infinitive of modals are infinitives without to. So, what's the infinitive of have and can? Todos os infinitivos, como em português termina em are, ir, o verbo termina em are, ir, nós chamamos de infinitivo. Tomar, andar, caminhar, o que for. Terminou em are, você chama infinitivo. Em inglês, você coloca o to na frente. To have, to be, to walk. Esse é o infinitivo. Os modais, o infinitivo dele é ele mesmo. Então ele não pode usar o to na frente. Aliás, ele não usa nem o to na frente, nem o to depois. Né? Então, qual é o infinitivo de have? The infinitive of have is to have. And the infinitive of can is can. The modals don't have to before or after them. We say I can go and not I can to go. Most times two verbs have to between them, but not the modals. For example, I have to go now, or I don't have to go today. Now, with can, we say I can go to school now, or I can't go now. Can we use the to after the verb can? No, we can't use it to after the verb can. Hoje nós voltamos nos verbos can nas lições 18, 19 e por aí. Tá bom? Tchau, bye bye. See you later.